Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gostaria de falar sobre um ponto muito importante, de como encarar o modernismo que está triunfante na Santa Igreja. E também como esperar o fim dessa crise. Então, para isso é importante sabermos o fundamento do modernismo. Enquanto esse fundamento não desaparecer, a crise não acabou, certo? Então, não alimentar esperanças de fim de uma crise enquanto o fundamento dessa crise não terminar. É importante frisar que esse problema atual na Santa Igreja nunca houve. Houve grandes problemas na história da Igreja, grandes escândalos, grandes falhas, de papas inclusive, grandes reformas foram necessárias. Uma grande reforma conhecida, chamada Reforma Gregoriana, de São Gregório VII, beneditino, que na época havia muita simonia. Então, venda de bens eclesiásticos, de dignidades eclesiásticas. Então, ele corrigiu esse problema através do tempo, aos pouquinhos. Mas questão de fé não se resolve aos pouquinhos. É sim ou não. É inaceitável qualquer ponto de fé que é negado, que é duvidado, positivamente duvidado. Então, vamos tentar mostrar 3 pontos apenas da doutrina modernista, que ela é muito ramificada, mas esses 3 pontos são suficientes para termos a ideia da gravidade e da profundidade e do remédio, que enquanto essas coisas não forem sanadas, o problema subsiste. Muito bem. Então, a fé é o fundamento da nossa vida espiritual. É o fundamento. Porque é em cima desses dados revelados que nós vamos viver. Vamos, a caridade para com Deus. Como que eu vou amar a Deus se eu não creio em Deus? Esperança do céu. Como eu vou esperar algo que eu não creio? Etc. Então, tudo vem da fé. A fé é o princípio da justificação. E a fé, bom, depois vamos ver, mas posso adiantar, a fé, o ato de fé, é o ato de submissão de nossa inteligência a algo revelado por Deus. E essa submissão nos dá a certeza da coisa revelada. Da coisa revelada. A certeza da existência dessa coisa, externa a nós. Certo? Muito bem. Muito bem. Então, o modernismo, ele parte de uma filosofia. E, em geral, filosofias modernas. Todos os novos teólogos, Ratzinger, Karol Wojtyla, todos eles beberam da nova filosofia, certo? Há muitos autores de novas filosofias, das novas filosofias. Então, muitos dos novos eclesiásticos preferem Hegel, outro, Schillebeck, etc. Vários autores de filosofia, existencialistas, então vários nomes. E, no entanto, todos eles provêm de Kant. Podemos dizer que a filosofia foi um grande esforço humano para a descoberta das verdades naturais, através da inteligência. Esse esforço só foi coroado em Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino é o auge da filosofia.
Então, ele resolve os principais problemas filosóficos. Depois dele, o ideal, o certo, seria simplesmente manter o grau que ele chegou e aprofundar do que ele concluiu. Infelizmente, à medida que o tempo foi passando, os filósofos foram decaindo. No entanto, até Kant, a grande referência na filosofia era Santo Tomás de Aquino, a grande referência, com defeitos dos posteriores foram tomando defeitos, caindo em alguns erros, mas sempre a referência era Santo Tomás de Aquino. A partir de Kant, a grande referência vai ser Kant. Então vão aparecer vários filósofos também, com várias teorias diferentes, neste ou naquele ponto de Kant, mas fundamentalmente é Kant o mestre de todos eles. Certo? Então, o que principalmente Kant diz? Bom, também a filosofia dele é complicada, não é simples, mas essas complicações podem ser reduzidas ao ponto central, né? E então, principalmente, o que ele vai dizer? Que cada um... Não, desculpa. Antes, gostaria de frisar, né, que cada um desses erros, então, a filosofia sobrenatural, o sobrenatural é devido ao homem e o novo significado dado à redenção. Todos estes erros, cada um desses erros basta para reduzir a nada a nossa santa religião, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação eterna. Daí vem a gravidade dessas coisas. Não é uma questão de opiniões, não, é uma coisa gravíssima, que solapa toda a religião. Pretendo explicar como isso se realiza. Muito bem. Então, esses três erros se encontram no modernismo, uns mais, outros menos, em uns mais, em outros menos, mas se apertar bem a doutrina deles, certamente vai ter que necessariamente cair nesses três pontos. Muito bem. Então, bastaria, por exemplo, expor o problema de Kant, que, como eu disse, cada um desses basta para reduzir a nada nossa religião. Mas vamos botar em três para ficar mais fácil de ter uma ideia mais real da magnitude do problema. Então vamos, número 1, Kant. Toda a nossa nova filosofia decorre da filosofia de Kant. Kant pretende que o homem só é capaz de conhecer as coisas externas a ele, conhecendo esse mesmo conhecimento que está em sua mente, desvinculando-o da realidade externa dessas coisas, de tal maneira que o homem não pode ter uma certeza absoluta sobre nada do que é exterior a ele mesmo. Então é o seguinte, todos nós conhecemos as coisas através dos nossos sentidos. Então, os nossos sentidos nos dão informações que a nossa inteligência vai tornar esse conhecimento de sensível em intelectual. Não é? No entanto, o que nós conhecemos imediatamente é o que está na nossa cabeça, certo? Mas, em última análise, nós conhecemos a coisa externa a nós. Porque esse conhecimento que nós temos em nossa mente, ele capta a realidade. É isso que é importante. Ele capta a realidade. Bom, para quem tem fé, é fácil, porque Deus não faria uma coisa para nos enganar. Se Deus não deu inteligência, é porque Ele queria que nós conhecêssemos a verdade, pela inteligência, certo?
Mas para um homem que não tem fé, ele vai se esbarrar diante de uma coisa. Eu conheço o que está dentro da minha cabeça, mas o que me garante que está dentro da minha cabeça corresponde realmente ao que está fora da minha cabeça? Né? Então, Kant começa com essa dúvida e ele não consegue resolver. Porque ele, assim, o que me garante de que essa ideia que eu tive dessas coisas externas a mim, que me vieram através dos meus sentidos, são nelas mesmas aquilo que eu penso que elas são? Ele não consegue resolver, certo? Então ele se tranca dentro de si mesmo e supõe que cada um de nós tem certos princípios que são aplicados às coisas, esses princípios são aplicados às coisas. E aí a pessoa vive assim, supondo as realidades tal como ele imagina que são, mas nunca afirmando que elas são realmente em si mesmas assim ou assado. Certo? Então, para a vida natural, isso funciona. Mas para a vida sobrenatural, isso acaba com tudo. Porque esse princípio aplicado à religião revelada nega absolutamente o ato de fé. Pois o ato de fé, é uma submissão da inteligência, da nossa inteligência, né, a algo que nos é dito por outrem, e esse outro é Deus. Aí vem a importância. Eu não vou crer, ao ato de fé, não é crer naquilo que entrou na minha cabeça. Deus é uno e trino. Eu creio nessa verdade não porque está na minha cabeça, mas porque está na cabeça de Deus. Então eu creio uma coisa externa que muitas vezes nem a minha inteligência me fornece dados suficientes para entender. Por exemplo, a Trindade e a unidade de Deus. A minha cabeça é incapaz de compreender isso. Nós aceitamos isso como uma realidade porque Deus revelou. Uma coisa está externa a nós. E é assim. Não é porque eu compreendo que a coisa é assim e por isso eu creio. A coisa é assim, mesmo que eu não compreenda. Ela é externa a mim e, então, essa afirmação minha, esse ato de fé meu, está baseado na veracidade de Deus. Deus não pode mentir para os outros, nem se enganar. Ele achava que estava certo e depois ele concluiu que estava errado. Deus nunca acontece isso em Deus. Né? Então, o ato de fé é um ato absolutamente, ele tem uma absoluta certeza, que faz, então, que mostra que essa filosofia de Kant destrói isso. Para ele, não se pode ter certeza absoluta de nada. Né? Agora, o que tem a ver a filosofia com a teologia? O homem pensa. A filosofia é uma ciência natural. Estuda como funciona
a mente do homem, se eu parto de um princípio, de um pensamento, de que o funcionamento da minha mente é dessa maneira, de tal maneira, quando eu for pensar na minha vida espiritual, eu vou aplicar esse modo de que eu acho que a minha mente funciona na religião. Então o que eu vou fazer? No caso aqui, eu creio em Deus, eu creio em tudo que a igreja ensina. Mas sabe por quê? Porque eu creio. Uma crendice. Então, o ato de fé não é uma crendice. O ato de fé é uma aceitação de uma coisa externa. Então, essa ideia, que às vezes é muito comum entre os católicos, infelizmente, de que a fé é uma coisa interna da alma, da vida espiritual, é também. Mas o ato de fé, isso é um exercício da fé. Tá? Esses pensamentos, esse sentimento, é um exercício da fé. Mas o ato de fé é isso aqui. Tá? Então não podemos confundir as coisas. E um padre, um sacerdote, um bispo, um papa, que estuda essa filosofia, ele normalmente vai aplicar à religião essa ideia. Ou seja, vai reduzir a nada o ato de fé. Certo? Então vamos ver a segunda parte. Então, a segunda parte, vamos ver o sobrenatural é devido ao homem. Então, vários teólogos da Nova Teologia, chamados da Nova Teologia, condenados pelo Papa Pio XII, mas que porque eram orgulhosos, não se submeteram, ou ao menos só externamente se submeteram, e esperaram um momento em que o Papa João XXIII chamou-os para o concílio. Então eles revelaram novamente a sua doutrina, que foi triunfante no Concílio Vaticano II. O que é isso? Da maior importância saber que é a graça, o sobrenatural, que podemos identificar com a palavra graça, como a própria palavra diz, é inteiramente gratuita. Está infinitamente acima de toda exigência natural de qualquer criatura. Isso é muito importante. Nenhuma criatura tem uma exigência natural do sobrenatural, ou seja, da graça santificante. Isso aqui é graça santificante. Por quê? Bom, por quê?
A graça santificante é bom, bem está claro na nossa ideia, é uma participação da natureza divina. Nenhuma criatura tem direito a participar da natureza divina. É um dom inteiramente gratuito, inteiramente indevido, inteiramente imerecido por qualquer criatura. Então, é uma blasfêmia, é uma injúria, uma ingratidão imensa de uma criatura, como um homem, dizer a graça é devida ao homem. Inteiramente. Eles provavelmente partem de um princípio sentimental, sempre é a coisa sentimental, de um desejo que o homem tem de algo espiritual, de Deus. Realmente, Deus criou o homem para ele, ou seja, para Deus. Deus foi criado para Deus. Mas não necessariamente o homem receberia a graça santificante. Não necessariamente ele seria elevado à ordem sobrenatural. Né? Todas as criaturas são para Deus, mesmo os racionais, mesmo os que não têm vida. Todos são criados para Deus, para dar glória a Deus de acordo com a sua natureza. Certo? Então, o homem, ele foi criado para Deus também de acordo com a sua natureza humana. Ora, a natureza humana, nem a angélica, exige a graça, exige a elevação de sua natureza a um outro grau acima, que chama sobrenatural. Não, nenhuma natureza angélica nem humana exige isso, por sua natureza. Deus quis dar gratuitamente. Né? E cabe de nossa parte uma grande gratidão. Né? Então, eles afirmam isso, provavelmente, talvez, diante desse desejo que o homem tem de algo acima dele, Deus, de algo sobrenatural, assim, no sentido, não sobrenatural nesse sentido, sobrenatural no sentido de uma coisa que está acima dele. O homem percebe que ele, um homem normal, né, percebe que ele não é o suprassumo. Ele é uma criatura que provavelmente está abaixo de outros seres. No caso aqui, nós sabemos que são os anjos de Deus. Então, infelizmente, as pessoas que não têm fé acabam venerando o demônio, que é um anjo. Né? Mas eles percebem que o anjo é superior a eles. Então, o homem percebe que ele é inferior, tem algo acima dele. Então, ele procura esse algo acima dele. Mas daí para dizer que o homem tem a necessidade do sobrenatural é um passo totalmente fora de propósito. Mas infelizmente, então, esses modernistas começaram com isso. E isso certamente tem como fundamento o orgulho. Por quê? Já que o homem só conhece o próprio Deus dentro da sua cabeça, não é capaz de saber se Deus existe ou não em si mesmo, só enquanto eu conheço a Deus, enquanto eu tenho uma ideia de Deus, pode divergir entre mim e outra pessoa. No final das contas, Deus está abaixo do homem. Deus é fabricado pelo homem, por assim dizer. Né? Na prática, ao menos. Né? Ele pode até afirmar, não, Deus existe realmente, mas eu sou incapaz de saber quem Ele é, eu só sei o que Ele é, eu só sei o que eu penso que Ele é. Então, eu estou restrito nesse... Eu não posso sair disso. Né? Então, eu vou agir assim. Então, para mim, Deus é assim, assim, assim. Então, eu estipulei o meu Deus, né? E pronto. Então, eu
tenho desejo do sobrenatural, então o natural é devido a mim, né? Então eu tenho direito ao natural, ao sobrenatural. Então Deus tem que me dar, porque se alguém tem direito de algo, né, o outro tem um dever de me dar, certo? Então ao direito corresponde o dever, né? Então, se eu tenho direito, Deus tem um dever. Se eu tenho direito de ter o sobrenatural, Deus tem um dever de me dar o sobrenatural. Já começa a blasfêmia, né? Começa a blasfêmia. E isso também implica que o homem, bom, segundo a doutrina católica, quem tem a graça santificante está santificado, ou seja, está bem com Deus, certo? Então, se o homem tem esse direito, ele tem que ter. E se ele tem o sobrenatural, ele está sempre bem diante de Deus, sempre. Certo? Porque está sempre participando da vida divina. Então, se ele acredita em Jesus Cristo bem, se não acredita também está bem, porque ele está sempre com o sobrenatural. E o sobrenatural é que justifica o homem, é que faz o homem estar bem diante de Deus. Isso na mente católica, na mente deles, eles nem sei que ideia que eles têm o que é estar bem diante de Deus. Porque, aliás, para eles Deus é um ser desconhecido, né? É incapaz de saber quem ele é. Bem, mas a gente vai estar vendo tudo isso converte para o homem. O homem se volta para si mesmo e o centro de sua vida passa a ser ele si mesmo, passa a ser ele mesmo, desculpe, né? Então, se Deus existe, não existe, o próximo não importa. É tudo em função de mim mesmo. E o terceiro ponto, que é assim gravíssimo também, tanto quanto os outros, mas choca muito, né? Choca muito porque o ato mais maravilhoso da história é nosso Senhor crucificado. E essa doutrina, desculpe falar, joga na lama nosso Senhor crucificado, né? Então, o novo significado da redenção. Então, para que Deus se fez homem? Diz a nossa doutrina católica, para morrer pelo homem. Para que morrer pelo homem? Para restituir ao homem a graça que o homem perdeu em Adão. Certo? Então, ele vai fazer um sacrifício que vai pagar a falta do homem, vai dar a Deus a glória que foi retirada pelo pecado e vai merecer pelo homem. O homem não podia merecer, mas o céu. Então ele vai merecer. E a alto preço de muitas dores. A morte do Nosso Senhor não foi fictícia, foi real. Ele era verdadeiro homem, ele sofreu como verdadeiro homem, morreu como verdadeiro homem. Tudo que ele fazia tinha valor eterno, porque a sua pessoa era uma das três pessoas da Santíssima Trindade. Era Deus. Fora isso, ele sofreu como todos nós, morreu como todos nós. Então, é de um valor impressionante, no sentido de que, como mostra como ele se sacrificou, assim, se deixou sofrer para o nosso bem, né? Para o nosso bem. Então, a pessoa que tira não tem esse entendimento das coisas, olha para o crucificado, o que ele pensa do crucificado? O homem já está salvo, já tem a graça santificante. Para que Nosso Senhor sofreu tanto? Para que ele se fez homem?
a resposta que eles dão são ridículas. Não para mostrar ao homem como Deus o ama. Que, aliás, inclui uma blasfêmia também. Porque, na cabeça deles, Deus está servindo ao homem. Está dando ao homem um direito que o homem tem, vem aqui para ser o escravo do homem. Servir ao homem. Nosso Senhor realmente serviu. Ele disse, estou aqui na mesa como alguém que serve. Mas para dar o exemplo de como nós devemos ser. E ele serviu enquanto homem, não enquanto Deus. Então, enquanto Deus, ele é e sempre será o centro da humanidade. Nós todos temos que convergir para Deus como o nosso centro. E não o contrário. Então, toda essa doutrina faz o contrário. Põe Deus a serviço do homem. Deus a serviço do homem, o homem como centro. Né? Isso, então, é muito grave. Muito grave. Então, todas essas reformas que se possam fazer na igreja, como reação ao Papa Francisco, por exemplo. O Papa Francisco não é pior do que os outros papas conciliares. Os outros papas conciliares já tinham essa doutrina. O Papa Francisco ele fala mais claramente, mas os outros já tinham essa doutrina. Então, a gravidade do problema não está no Papa Francisco. A gravidade do problema está na doutrina que o Papa Francisco professa, mas os outros também professavam. Não adianta querer uma reforma tipo Bento XVI, se o Bento XVI pensa isso, não adianta, certo? Então não adianta nós ficarmos entusiasmados, querer que a crise acabe agora, enquanto essas coisas não forem resolvidas, ou seja, enquanto os eclesiásticos, aqueles que governam a igreja, principalmente o Papa, não negar tudo isso, não reafirmar a doutrina sempre da igreja e não reafirmar as condenações que já foram feitas a essas doutrinas dos papas passados, até Pio XII, certo? A partir de João XXIII, ele vai convidar os teólogos que defendem essas doutrinas para fazer parte do concílio. Então aí vai haver a virada. A partir de João XXIII, os papas já não defendem a doutrina certa e passam a defender a doutrina errada. Aí está o problema. Enquanto esse problema não cessar, a crise não acabou. Certo? Então não nos entusiasmarmos com reformas, dizendo que a reforma de São Gregório, a reforma gregoriana foi aos poucos, não é a mesma coisa. Uma coisa é doutrina, outra coisa são abusos. Né? Essas questões não são abusos, são doutrinas. Tem abusos também, mas são infinitamente inferiores ao problema doutrinário. Certo? Então, como dizemos, isso aqui solava a igreja, solava a doutrina, leva a zero. Leva a zero. Então, o que nós vamos fazer? Nos firmarmos no catecismo. Muitos católicos sabem muita coisa, ouvem muita coisa na internet, tem muita coisa, mas não sabem, às vezes, o essencial do catecismo de São Pio X. Né? Então, nos apliquemos bem. Primeiro, começar engatinhando. Não adianta querer correr e voar. São Pio X, o catecismo de São Pio X. Aprender bem o catecismo de São Pio X. Ali tem um fundamento muito importante para muitos erros modernos. Né? E depois, sim, ir aprofundando em outras coisas. Cuidado com esses aprofundamentos também. São Pio X já falava. Uma das causas do modernismo é querer saber das coisas. Estou esquecendo.
que é próprio das mulheres, como chama? Curiosidade. Curiosidade. Então, olha aqui o René Guénon, olha aqui o Gustavo, o Olavo. E aí, é muito inteligente esse homem, nossa, quanta coisa que ele sabe, etc. E esse padre aqui, Ricardo, nossa, que homem maravilhoso, inteligente demais. O demônio é mais inteligente que todos nós. Inteligência não é critério, certo? É preferível uma pessoa menos inteligente, mas que está firmado nos princípios seguros, do que uma pessoa muito inteligente e começa a botar um monte de bobagem, misturar as coisas, falar palavras difíceis de entender o que quer dizer. Né? É melhor deixar essas pessoas para lá. Vão ser humildes, pegar doutrina simples. Aí ele vai ficar preservado contra muitos erros. No tempo de São Pedro, os modernistas se gabavam de muitos inteligentes, muitos sábios, sabia isso, sabia aquilo. Que deu. Olha a catástrofe. O orgulho, o povo. Então, vamos rezar. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.